Na aula de hoje a gente vai estudar sobre razão, sobre proporção, sobre algumas observações, regra de três, e nós vamos começar a ver porcentagem. Vamos lá. Porém, porcentagem não está implícito no ensino fundamental, mas é bom a gente observar algumas questões, certo? Razão e proporção, regra de três, vai estar tudinho, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. O detalhe vai estar mais na regra de três, que nós temos a regra de três diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aqui um pouquinho da introdução. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Vamos lá, razão nada mais é do que uma divisão. Uma divisão do A dividindo por B. Já a proporção, ela determina pela sua igualdade entre duas razões. Então, eu tenho A razão B igual C razão D. O que isso quer dizer? Que a minha conta tanto de um lado vai ser igual a do outro. Se aqui der 2, do outro lado tem que dar por obrigação 2. Se aqui der 3, por obrigação do outro lado aqui tem que dar 3. Porcentagem ou percentagem representa um conjunto de denominador igual a 100 e indica uma comparação ao parte do todo. Então, porcentagem 2%. Isso significa dizer que é 2 sobre 100. E regra de 3. É um processo matemático que envolve um conjunto de muitos problemas que envolve duas grandezas ou mais, sendo diretamente e inversamente proporcionais. Aqui a gente vai trabalhar muito quando são inversamente e diretamente proporcionais e vou dar alguma dica como você vai resolver questão de regra de 3. Entrando no assunto de razão, deixa eu aumentar. De razão. Razão é definido com razão quociente da divisão entre dois números racionais. Lembra da nossa aula que é um número racional? O número racional é o que? Aquele que pode ser natural, aquele que pode ser inteiro, aquele que pode ser racional, certo? Então, 2 é um número inteiro, 2 é um número natural, 2 é um número inteiro e 2 é um número racional. A relação existe entre dois valores com mesma grandeza, tipo, eu tenho 2 homens dividido por 3 homens. Um número que indica a quantidade de uma ordem de medida, uma razão pode ser expressada como ó, todo esse tipo, vou apagar aqui. Todo esse tipo a gente pode expressar como uma razão. Esse dois pontos é uma divisão, essa barra é uma divisão. A está para B é o que? A está para B, sendo A o numerador e o B o numerador. Tomando cuidado que o B não pode ser zero e B pertence aos números reais, certo? O que é o número real? Número real é um conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais. Essa soma desses dois conjuntos dá um número real. Proporção. Na proporção a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Na proporção são duas ou mais razões, duas ou mais razões possuem o mesmo resultado. Então, se aqui der 2, aqui do outro lado por obrigação deve dar 2. Elas são denominadas de proporção. Deste modo, a proporção está condicionada à razão, estabelecendo A e B igual à razão de C e D. Pode ser expressada. Aqui você percebe que temos dois pontos e uma igualdade. Sempre a proporção você vai ser relacionado desse jeito, ou assim. A está para B, que é A está para B, assim como C está para D. Vamos observar algumas situações. Vamos lá. O mais conhecido.
o produto do meio pelos extremos, ou o nosso cruz credo. Vamos lá. Ah, professor, eu não entendi muito bem a proporção. Vamos lá. Se eu pegar o seguinte, A igual a 4, B igual a 2, quando eu faço essa minha razão, 4 dividido para 2, eu vou ter o número 2, certo? Desse outro lado, eu posso ter quem? Eu posso ter 8 de... vou ter C igual a 8, D igual a 4. Quando eu faço essa divisão, também tem um resultado 2. Vamos botar esses dois números, esses quatro números na cabeça, né? Que o A é 4, o B é 2, o C é 8, o D é 4. Então, quando eu faço o meio pelos extremos, ó, A vezes D, B vezes C. Como A é 4 e como D é 4, então 4 vezes 4 vai dar 16. Porra, de onde foi que eu achei 12? Aí igual, como B é 2 e 8 e C é 8, 2 vezes 8 também é 16. Você percebe que manteve a mesma proporção. Agora vamos para outra situação. Deixa eu pegar aqui. Pronto. É possível mudar os extremos da posição e a proporção ainda continuará o mesmo. Então, ó, meu A vale 4, meu B vale 2, meu C vale 8 e o meu D vale 4, certo? Vamos lá. Ele falou o quê? Mudar os extremos. Então, ó, A está para B, C está para D. O que é mudar o extremo? Vou trocar o A no lugar do D e vai dar o mesmo resultado. E vamos lá. Ó, o D vale 4 e o B vale 2. É igual. O C vale 8 e o A vale 4. 4 dividido para 2 é 2. 8 dividido por 2 é... Ou 8 dividido para 4 é 2. Você percebeu que manteve a mesma proporção. Opa, opa. 2 caba. Então, você percebeu que manteve a mesma proporção. Vamos lá. É possível mudar os meios de posição e a proporção continuará. Vamos lá. Aqui eu não esqueci de escrever tudo. Ó, se nós mudamos os extremos, então aqui nós vamos mudar o meio, né? Não, aqui era para A, B, C, D. Aí vamos lá. Eu peguei o quê? O A igual a 4, B igual a 2, C igual a C igual a 8, D igual a 4. C igual a 8, D igual a 4. Bora corrigir isso. Então, ó, A está para B, assim como C está para D. Vamos lá. Como eu quero mudar o meio, então vou mudar esses dois camaradas de lugar. Então, eu posso fazer o quê? A está para C, assim como B está para D. E por fim, meu A é 4, meu C é 8 e meu B é 2 e meu D é 4. 4. Então, eu vou fazer essa divisão. 4, ó, eu posso simplificar esse lado. Eu posso dividir tanto por 4 e dividir isso aqui tanto por 4. Isso aqui vai dar, vou ficar desse lado, 1 sobre 2 é igual. Esse lado eu posso dividir tanto por 2, esse lado posso dividir tanto por 2, que vai dar também 1 sobre 2. Manteve a mesma proporcionalidade. E aqui diz que é... É possível inverter as duas razões, trocá-la de posições, continuar verdadeira. Vamos lá. Aqui o que ele fez, ó. Ele inverteu o A, ó. Ele botou isso aqui para cima, isso aqui para baixo. Logo eu tenho que botar isso aqui para cima e isso aqui para baixo, certo? Ó, B sobre A, D,
D sobre C. E ele falou também que quando eu trocar, vamos supor o seguinte, pegando, ó, vou fixar isso aqui. Pronto, isso aqui nós resolvemos. Ele falou que se inverter também os meios, que foi o que nós fizemos, né? Você vai inverter o C no lugar do D. O C, aqui era o C, aqui ficou o D. E se eu girar de novo, eu vou ter a mesma proporção. Vamos lá. De novo, o A vale 4, o B vale 2, o C vale 8 e o D vale 4. Vamos lá. O D, 4, o B, 2, é igual o C, 8 e o A, 4. Quando eu faço essa divisão, também eu tenho 2 igual a 2. Aí vocês perguntam, professor, mas só serve com esses números? Não, você deve manter a proporção. Se você quiser, por exemplo, deixa eu botar bem aqui embaixo. Se você quiser, por exemplo, nessa proporção, fazer até de outra cor. A sobre B igual C sobre D. Você deve manter a mesma proporção. O resultado desse lado deve dar 3, esse aqui deve dar 3. Aí você vai usar todo o seu conhecimento básico da matemática para ver, né? Eu sei que vai dar 3. Então, 3 dividido por 1, 9 dividido por 3. Quando eu faço essa conta, dá 3 dividido por 3. E eu posso aplicar toda essa minha teoria também nesses dois números. Por que eu gosto de trabalhar com 2 e com 4 e com 8? Porque é mais fácil de ver uma divisão por 2, uma divisão par, certo? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre regra de 3. Regra de 3, ó, é um método matemático muito utilizado. Vocês usam diariamente no seu dia a dia. Que são de proporções entre grandezas diferentes. Ela pode ser direta, as grandezas variam na mesma proporção, ou inversa, as grandezas variam em proporções inversas. E também pode ser simples ou composta. Vamos lá. Nas questões que são trabalhadas na banca Legatus, elas trazem mais na parte simples e composta. Direta e inversa, você deve aprender porque ele pode perguntar se a grandeza é direta ou inversa. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcional. São diretamente proporcionais quando um aumenta, implica o outro aumento. Tipo, você sabe que o peso da 1 quilo da carne é R$ 30. Vou botar, em vez de ser de verdura, vou botar carne. Todo mundo que come carne. Professor, eu sou vegano. Então você faz com verdura. Vamos lá. Então, o peso da carne, preço da carne ou o peso da verdura, vamos lá. Eu sei que o preço da carne tá o quê? R$ 30. Mas se eu pegar o quê? 2 quilos de carne, com certeza eu não vou pagar R$ 30. Eu vou pagar o quê? R$ 60. Então, quanto mais aumenta o peso da carne, mais aumenta o valor que eu vou pagar. Vamos lá. Lá um dia vai estar na promoção um perfume que você tanto gosta. Então, não, quantidade de lucro, certo? Vamos lá. Vamos supor o seguinte, que vocês vendem peça de roupa, certo? Então, se vocês vendem uma peça de roupa, o seu lucro é R$ 3. Mas quando você consegue vender mais peça de roupa, com certeza o seu lucro tende a aumentar mais. Então você percebe que quanto eu estou aumentando, a minha outras também está aumentando. Então, ó, o aumento implica no aumento de outra mesma proporção. Vamos supor assim, se eu vendo 2 peças de roupa, logo o meu lucro vai ser o quê? De R$ 6. Então você percebe que aumenta e aumenta. Professor, é grandeza diretamente proporcional só quando aumenta? Não, pode ser quando diminui também. Vamos supor o seguinte, que você geralmente na semana vende 20 peças de roupa
e o seu lucro é de R$ 60. E na próxima semana, o seu lucro cai para 10 peças de roupa. Com isso, o seu lucro cai para R$ 30. Você percebe o quê? Que a grandeza de uma para outra, ela tá o quê? Ela tá diminuindo. Como diminui as vendas, logo diminui o seu lucro. Quilometragem percorrida e consumo de combustível. Aí vamos lá. Daqui para Crateús é em média 100 quilômetros. Vou botar para Campo Maior, que é média de 100 quilômetros. Então, um carro geralmente faz em média de 5 quilômetros por litro. 5 quilômetros, não, 5 quilômetros por litro, porra, já acho. Botar 5 litros, ele faz daqui para Campo Maior. Mas daqui para Teresina é 200 quilômetros. Então, se daqui para Campo Maior ele gasta 5 litros, daqui e para Teresina ele vai gastar o quê? Vai gastar 10 litros. Então, aumentou o percurso, aumentou a quantidade de litros. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Já no caso de grandezas inversamente proporcionais, é o contrário. É o que você observa mais é velocidade, tempo e número de torneiras em um tanque. Vamos lá. Se daqui para Campo Maior são 100 quilômetros e eu viajando a 50 quilômetros por hora, eu vou fazer esse percurso em 2 horas, certo? Mas se eu tiver muito aperreado, esse mesmo 100 quilômetros por hora, se eu viajar a 100 quilômetros por hora, logo o tempo de viagem vai ser 1 hora. Você percebeu o quê? Que quando eu aumento a velocidade, o meu tempo diminui, certo? Olha, eu aumentei a velocidade, logo meu tempo tende a diminuir. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Você está lá no seu domingo, está lavando roupa e você tem uma torneira enchendo aqui o tanque. Para ser mais rápido, o que você faz? Você coloca mais uma torneira para encher o que? O mesmo tanque. Então, quanto mais torneiras eu coloco, o meu tempo do tanque vai diminuir. Aqui eu vou assim, ó. Geralmente, alguns professores ele ensinam, fazem assim, né? Seta para cima, seta para baixo, para ver quem é que vocês vejam quem são grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Já no método de resolução, você deve separar as grandezas do processo e do produto. Vamos lá. O que é o processo? É tudo aquilo que você vai fazer para realizar uma coisa. Tipo, eu vou construir uma casa. Bota aqui casa. Qual é o processo naturalmente? Eu vou contratar operários, eu vou trabalhar horas por dia, eu vou determinar quantos dias eu vou trabalhar. Então, meu processo, todo esse meu processo vai me gerar o quê? Uma casa. Tipo, eu vou fazer uma viagem, né? Então, eu vou percorrer certa distância em determinadas horas, eu vou levar certas quantidades de dias para produzir o que? Minha viagem. Então, eu separei meu processo do meu produto. Vocês vão entender quando eu estiver fazendo questões, certo? Aqui nós temos o próximo exemplo de uma questão. Uhum. Aqui, ó. Uma construtora, vou fazer aqui. Uma construtora iniciou um empreendimento e pretendia construir durante 45 dias o maior número de casas possíveis. Os trabalhos foram iniciados com 48 operários. Após 15 dias de trabalho, foram trabalhos durante 6 horas diárias. Perceberam que tinham construído apenas 18 casas. Então,
aqui eu estou percebendo o seguinte, eu vou fazer até de outra cor o meu produto. Então, você percebe o seguinte, que eu tenho uma certa quantidade de operários que ele vai trabalhar certas horas por dia, vai terminar determinadas horas por dia e vai construir alguma coisa, que é casa. Então, eu já vou separar, deixa eu apagar. Professor, eu não copiei. Oh, meu Deus do céu, é gravado. Depois você vê. É bom que é gravado. Só deixa eu tirar o print. Você volta. Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, eu vou ter meus operários. Eu vou ter minhas horas trabalhadas. Vou ter determinadas horas por dia que vou construir uma casa. Então, todo o meu processo vai me resultar o meu produto. Vamos lá. No primeiro momento, ele tem o quê? Ó, deixa eu diminuir um pouquinho para caber todas as informações. Certo, vamos lá. No primeiro momento, eu tenho. Os trabalhos foram 48 operários, trabalhando 15 dias. Durante 6 horas diárias, eles construíram 18 casas. Certo? Aí vamos lá. Fazer aqui de amarelo, de novo. Vendo que não conseguiriam construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável acrescentou 12 operários. Se acrescentou, então, se ele tinha 48, acrescentou mais 12. Então, 48 mais 12 é 60. Então, ó, 60, vou fazer de outra cor. Ele tinha 60. E aumentou a carga horária diária em 2 horas. Então, se ele aumentou a carga horária diária, então, em vez de trabalhar 6 horas por dia, eles vão trabalhar quantas horas por dia? Vão trabalhar 8 horas por dia. Admitindo-se que o ritmo da construção tenha mantido constante, quantidade de casas foram construídas ao longo do prazo. Vamos lá. Como o prazo total era de 45 dias, ó, 45 dias, e como eles já trabalharam 15 dias, então 45 menos 15, então restam 30 dias. Para admitindo-se, então ele quer saber o quê? Quantas casas no final desse processo ele construiu. É o nosso X. Professor, o X sempre vai ficar na parte do produto? Não. O X ele pode ficar tanto na parte do processo como na parte do produto. Então, vou botar aqui o processo. Processo e produto. Então, o X pode ficar tanto no produto ou em qualquer lugar do processo. Vamos lá. Aqui você percebe o seguinte, que nós temos a primeira situação, que foi que ele botou. A primeira situação. Aqui nós temos a segunda situação, que é o que ele quer, certo? Sempre você vai fazer o seguinte. Sempre a primeira linha do processo você vai multiplicar com a segunda linha do produto. E sempre a segunda linha do processo você vai multiplicar com a primeira linha do produto. Isso você não vai usar mais aquela seta para cima, seta para baixo, certo? É tipo assim, se 48 operários construíram 18 casas, então 60 operários vão construir mais casa ou menos casa. Então, ó, daqui foi ó, mais, então aqui vai ser mais. Aí, ó, se 6 horas diárias você consegue construir 18 casas, 8 horas diárias você consegue construir mais casa, menos casa, mais casa. Essas setinhas aqui é onde o aluno se confundem, certo? Às vezes eles colocam uma seta invertida e com isso a resolução dá errada. Então, fazendo desse jeito, você não perde questão e não perde tempo. E vamos lá. Deixa eu apagar esse lado aqui. Vamos lá.
Então, fazer do jeito que está dessa cópia. Primeira linha do processo. 48 vezes 6 vezes 15 e depois vezes x. É igual à segunda linha, que vai ser quem? 60 vezes 8 vezes 30 vezes 18. Aí vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever alguns números, certo? Ó, por exemplo, para facilitar minha vida, eu posso escrever esse número 60 como 6 vezes 10. 6 vezes 10 é 60, certo? Eu posso escrever esse número aqui, assim, ó, 48, como 6 vezes 8, certo? Eu posso escrever, qual mais? Esse número aqui, assim, ó, 18, 3, tum, 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 3 vezes 6, certo? E eu posso escrever o 30 como 2 vezes 15. Já já vocês vão entender por que eu estou escrevendo isso tudo. Vamos lá. Eu estou escrevendo isso tudo porque para mim simplificar. O que tem do lado, eu corto o que tem do outro. Tipo, ó, aqui tem um 6, eu posso riscar com esse 6. Aqui tem um 8, eu posso riscar o quê? Com esse 8. Aqui tem outro 6, eu posso riscar com esse outro 6. Aqui tem um 15, eu posso riscar com esse 15, certo? E no final de tudo, sobrou quem? Desse lado aqui, ó, sobrou o x. Desse outro lado, sobrou o 10, sobrou o 2 e sobrou o 6, ou 3. 3 vezes 6, 18, certo? Então, desse outro lado, ó, agora que eu faço a minha multiplicação. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Então, ao longo de 30 dias, eu construí 60 casas. Mas ele quer o quê, ó? A partir do prazo estipulado. Então, ó, aqui eu produzir 60 casas. Então, do começo da obra até o final, eu produzi quantas casas? Eu produzi 78 casas, certo? Aqui nós vamos ver uma questão da banca Lega. Então, ó, Francisco tem uma empresa de 6 impressoras iguais que produzem juntas 1000 provas em 40 minutos, certo? Eu percebi o seguinte, que eu tenho umas certas impressoras que em determinado tempo elas vão produzir as minhas provas. Então, separei quem é meu processo e quem é meu produto. Aí vamos lá. Minha primeira ideia é o quê? Vamos lá. Ele tem 6 impressoras e em 40 minutos vão produzir 1000 provas, certo? Em quanto tempo? Ó, em quanto tempo, então, vou botar um X, botar de azul. Em quanto tempo 3 dessas impressoras são capazes de produzir 2000 provas, certo? Essa aqui é a minha segunda ideia. Aí vamos lá. Então, sempre você vai fazer o seguinte. Sempre a primeira linha do processo com a segunda linha do produto e minha segunda linha do processo com a primeira linha do produto. Aí vamos lá. Então, eu tenho fazer de um lado preto e de um lado azul. Então, 6 vezes 40 vezes 2000 é igual
3 vezes x vezes 1.000. Vamos lá. Aqui está bem mais fácil. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é simplificar. Então, aqui tem 3 zero, 1, 2, 3. Aqui também tem 3 zero, 1, 2, 3. Vamos lá. Eu posso escrever o 6 como 2 vezes 3. Então, eu simplifico esse 3 de um lado. Agora eu vou fazer... Fazer de azul mesmo. Fazer de preto. Então, simplifica esse 3 de um lado, simplifica esse 3 do outro. Então, desse lado aqui sobrou quem? Sobrou apenas o x. Desse outro lado sobrou quem? Sobrou o 2, sobrou 40 e sobrou o 2. Então eu tenho. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. 2 vezes 4, 4. 4 vezes 40, eu tenho 160 minutos. Certo? Eu percebi o seguinte, que a questão da Legatus, ela é um pouquinho mais direta do que da questão da NuCep. Você percebeu que na NuCep eu tenho o quê? Eu tenho três grandezas. Grandeza operário, hora e dia e casa. E já na Legatus eu só tenho o quê? Impressora, tempo e prova. A maioria das questões, ela tá caindo desse formato. Ah, professor, na prova de Castelo do Piauí vai cair desse formato? Não. Aqui é só uma ideia. Todas as provas que eu tenho acesso, que eu consegui, geralmente só são três grandezas, viu? Agora bora aqui ajeitar. Aí tão bonitinho, todo pintadinho. Vamos lá. Porcentagem, vamos lá. A porcentagem a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir por 100, certo? Então vamos lá. Então, ó, sempre que tiver o símbolo de porcentagem do lado, é o quê? Você vai dividir por 100 o número que está do lado da porcentagem. Quando eu estou dividindo 1 por 100, então eu tenho o quê? Eu tenho 0,01, certo? Ó, quando eu estou dividindo, a vírgula vai andar para a esquerda. Quando não aparece, vou até aumentar. Cadê? Quando não aparece vírgula, isso indica que a vírgula está sempre após o último algarismo e vai andar duas casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, certo? Vamos lá. 5%, 5 sobre 100. A casa vai andar duas casas para a esquerda, então vai ficar 0,05. Aí eu tenho 10%. 10 por 100. Isso aqui vai ficar 0,10. Ou eu posso escrever 0,1, que vai ficar a mesma coisa. Aqui eu tenho 100%. É 100 dividido por 100. E simplificando o zero, eu vou ter 1,0. 120%. 120 dividido por 100. Isso aqui vai me resultar 1,2 ou 1,20. E por fim, 200% vai me resultar o quê? 2,0. Geralmente, em algumas questões, eu gosto de trabalhar no formato de fração. E geralmente, em algumas questões, em formato decimal também ajuda. Então, eu posso usar tanto centesimal ou decimal. Dependendo da questão, eu posso usar um ou posso usar o outro. Vamos lá. Como calcular a porcentagem? Calculando a porcentagem, apresentamos três tipos de forma. A gente vai usar a regra de 3. Por isso que eu apresentei a regra de 3 no começo. Eu vou usar bastante. Transformando a porcentagem em fração no denominador a 100 e transformando a porcentagem em um número decimal. Vamos lá. Alguns exemplos. Então, ó, 30% de 90. Vamos lá. Ó, aqui nós temos dois jeitos de fazer. Primeiro jeito, ó, se 100% ele é 90, 30% ele é
x. Aí eu faço meio pelos extremos, certo? E aqui eu vou ter, aqui eu vou multiplicar 30% por 90 e 100 por x. Então, 100% x é igual a 30% vezes 90. Aí vamos lá. Não multiplica, se acalme, vamos lá. 100% não está multiplicando x, ele passa para o outro lado com o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, x é igual a 30% vezes 90 dividido por 100%. Vamos lá, por que eu não multipliquei? Para simplificar minha vida. Então, ó, porcentagem sai com porcentagem, esse zero sai com esse zero e esse zero sai com esse zero. Então, é só fazer a conta. 3 vezes 9 que vai ser o quê? 27. Certo? Ah, professor, tem outro jeito de fazer? Tem. Vamos lá. Quando você cai nessa expressão 30% de 90, então, ó, 30% de 90. Então, ó, aqui eu posso também fazer a minha simplificação. Simplifica esse zero com esse zero e simplifica esse zero com esse zero. E só me restou o quê? 3 vezes 9, que vai me restar 27. Mesma resposta. Vamos lá para o outro caso. Vamos lá. 50% de 200. Vamos lá. A gente pode trabalhar dos dois jeitos, né? 50% de 200 é quem? Cancela, simplifica esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então me resta quem? 5 vezes 20. Então vai me restar 100. Você percebe que quando eu estou trabalhando com 50%, sempre vai ser a metade do que eu tenho, certo? Professor, eu quero fazer por regra de 3. Bora! Vamos lá. Bota aqui mais para o lado. Ó, se 100% é 200, 50% ele vai ter, em vez de x, eu vou botar y. Aí vamos lá. Meio pelos extremos. Então, ó, 100% y é igual a 50% vezes 200. Vamos lá, botar bem aqui pequenininho para ajeitar. Então, ó, 100% está multiplicando o y, passa para o outro lado, dividindo. Então, y é igual a 50% vezes 200 dividido por 100%. Aí eu faço aqui, por simplificar, porcentagem com porcentagem, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Por fim, eu tenho y é igual 5 vezes 20, que vai me restar 100 também. Vamos pegar aqui mais alguns exemplos. Alternativa C, vamos lá. 90 corresponde a 30% de qual valor, certo? Então, aqui ele quer saber qual é o total. Ó, eu sei que 90 corresponde a 30%. Mas qual valor W? Pode ser qualquer letra. W, X, Y, Z. Botar B de Bianca, que tá aqui. Pronto, B de Bianca. Ou é Beatriz, agora eu não sei. Eu sei que é um dos dois. B. Corresponde a qual valor? 100%. Aí faz o quê? Meio pelos extremos. Então, B vezes 30%. Então, 30% de B é igual 90 vezes 100%. Aí vamos lá. 30% está multiplicando B, passa para o outro lado, vai ser dividindo. Então, B é igual 90 vezes 100%, 30%.
A gente vai simplificar porcentagem com porcentagem. Simplifica esse zero com esse zero. Em vez de simplificar esse zero com esse zero, então bora simplificar isso aqui, ó. Simplifica esse zero com esse zero. Aí sobrou quem? 9 dividido para 3, que é quanto? 3. Então, ó, B é igual a 3 vezes 100. Isso aqui vai me restar 300. Olha só que legal, certo? Vamos lá. E por fim, aqui ó, 90 corresponde a quantos por cento de 360? Vamos lá. Então, ó, a outra que tá é a Amanda. Vamos lá. Então, 90 corresponde a alguma porcentagem. Eu vou chamar de A. E 360 correspondem a 100%. Aí vamos lá. Meio pelos extremos. Fazer mais aqui embaixo. Então, ó, 360 vezes A é igual. Porra, já tô vendo o futuro já. 90 vezes 100%. Vamos lá. 360 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, A é igual 90 vezes 100% dividido por 360. E vamos lá. Então, posso fazer o quê? Posso simplificar aqui, ó. Então, simplifica esse zero com esse zero. Então, eu posso simplificar esse 9. Eu vou dividir por 9, que vai dar 1. 36 eu vou dividir por 9, que vai dar 4. Então, eu tenho A é igual a 1 vezes 100% dividido por 4. Vamos lá. 100 dividido por 4, eu vou achar 25 e vou botar a porcentagem do lado. Então, o 90 corresponde a 25% de 360, certo? Essas são as 4 maneiras que você pode achar a porcentagem em uma questão. Agora nós vamos para as questões de fé em fato. Aqui nós vamos iniciar as questões de concurso público, tá bom? Contra o Windows, não.